vidas. E a Bíblia nos diz também em Atos, capítulo número 7, quando Estevão está pregando ali, que aqueles homens resistiam ao Espírito Santo. O Espírito Santo agindo, mas eles estavam resistindo, inclusive até tapando seus ouvidos para não ouvir a pregação eloquente, inspirada e cheia do Espírito de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Então é possível resistir ao Espírito, resistir ao chamado divino. Jesus diz, lamentando sobre Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te agasalhar como a galinha junta os pintos seus debaixo de suas asas, mas isso não foi possível, não porque eu não quis, mas é porque tu não quisestes. Eu quis, mas você não quis, então por isso não aconteceu. Então essa graça pode ser resistida. O que é que Deus diz lá a Caim? O pecado jaz à porta, está à espreita. É interessante que o termo ali no hebraico fala de alguém que está assim, ó, pronto para dar um bote, pular aí. Aí ele diz assim: mas você pode dominar isso e não cair nessa. Quer dizer, Caim tinha condições de dominar aquilo e não deixar cair, mas ele cedeu e caiu lá naquela armadilha. Mas enfim, então essa graça é para todos, age sobre todos, é universal e pode ser resistido. Eu estou aqui resumindo o máximo possível por causa do tempo. No terceiro ponto nós temos a doutrina da expiação, que está intimamente atrelada à graça, porque se essa graça é universal, então significa dizer que a expiação foi universal. Nós não cremos em expiação limitada, nós cremos em expiação ilimitada, que Jesus morreu por todos. João 3,16, o textuário da Bíblia Sagrada: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Primeira Epístola de João, capítulo 2, o que é que está escrito lá? Está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, não entrem em desespero, porque vocês têm um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus morreu por todos. Ah, pastor Silas, mas há textos da Bíblia que diz que Jesus morreu pelas ovelhas, que Jesus morreu por muitos, né? Jesus morreu pela igreja. Antes de a gente falar da expressão por muitos, vou falar dos outros casos, onde é dito que Jesus morreu pela igreja, onde Jesus morreu pelas suas ovelhas, tal. Não tem problema nenhum com esses textos. Nós, arminianos, não temos problema algum com esses textos. Esses textos são exatamente aquilo que eles dizem. Eu não preciso dar nó em pingo d'água. Não tenho problema com eles. Eu teria uma dificuldade, seria mais difícil, em relação a outras passagens da Bíblia que falam da expiação como universal, se esses textos estivessem dizendo que Jesus morreu somente pela igreja, somente pelas ovelhas. Você não vai encontrar nenhuma dessas passagens dizendo que Jesus morreu somente, não tem esse advérbio aí. De modo, não tem. Se eu não considerar isso e começar a achar que porque o texto diz que Jesus morreu pelas ovelhas, quer dizer que Jesus morreu somente pelas ovelhas, apesar de no texto bíblico não está escrito isso, não tem isso no original, as traduções que você tem aí na sua mão estão corretas, não tem somente, nem apenas, nada disso. Então, meu irmão, quando eu leio lá em Gálatas o apóstolo Paulo dizendo Jesus morreu por mim, eu tenho que entender que Jesus morreu somente pelo apóstolo Paulo, mesmo não tendo ali a palavra apenas, somente. Se eu digo nessa noite, Jesus morreu por vocês que estão aqui nesta igreja em São José dos Campos, amém? Se eu digo isso, eu estou dizendo a verdade? Estou. E eu estou dizendo com isso que Jesus morreu somente pelos irmãos aqui em São José dos Campos? Não.
Agora, se ali tivesse escrito somente, aí realmente aí tem uma contradição no texto bíblico. Hã? Agora, quanto à palavra muitos, aí nós vamos para uma outra questão. Vou tentar resumir isso o mais rápido possível que eu posso. O grego é uma língua muito mais rica do que a nossa língua. Por exemplo, um exemplo clássico. Eu posso falar de amor em vários sentidos diferentes. Por exemplo, se eu quero falar do amor entre amigos, aí eu tenho que dizer amor fraternal. Se eu quero falar do amor aquele amor, como é que eu diz? Sacrificial, aí eu tenho que colocar sacrificial ali no amor, adjetivá-lo, né? Porque eu não tenho uma palavra específica que significa amor nessa acepção. Já no grego não. Eu tenho palavras distintas que significam amor em acepções diferentes. Eu não preciso colocar um adjetivo ali. Por exemplo, se eu quero falar do amor entre familiares, entre amigos, ou amor fraternal, aí filéu. Se eu quero falar do amor lá entre o casal, né? Aí eu falo lá eros. Se eu quero falar do amor que você se refere quando diz eu amo essa caneta, eu amo esse carro, aí você tem estrógeno. Se eu quero falar de amor sacrificial, aí eu uso ágape. É rico. Assim também você tem em outros casos. Por exemplo, se eu digo outro, eu posso estar dizendo outro igual ou outro diferente. Né? Porque quando eu digo outro, pode ser outro igual. Mas pode ser que eu esteja dizendo outro diferente, não outro igual. E aí no grego eu tenho duas palavras distintas que significam outro com acepção diferente. Eu não preciso acrescentar um adjetivo ao outro, dizer outro igual ou outro diferente. Não, eu tenho alos, que significa outro igual, e hétero, que significa outro diferente. Hétero, de onde vem as palavras heterodoxo, quer dizer, pensamento diferente. Heterossexual, sexo diferente. Hétero significa outro diferente. Por exemplo, quando Jesus diz eu vou, mas enviarei outro consolador, ele não usa hétero ali, ele usa alos, dizendo, esse outro é igual a mim, está com ele, a mesma coisa está comigo. Eu vou partir, vocês não têm mais eu ao seu lado aí para fazer milagres, para dar conselhos, mas o meu Espírito, o Espírito do Senhor vai estar com vocês para aconselhar vocês e para operar as maravilhas em vocês através de vocês. Amém? Você pode glorificar a Deus pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, o outro consolador, o outro advogado. Nós já lemos Jesus como um paráclito lá em 1 João capítulo 2, verso 1. O termo grego ali é paráclito. É o mesmo que aparece para o Espírito Santo como consolador no Evangelho de João. Paráclito também, de maneira que você tem dois advogados. Um no céu, assentado à destra do Pai, intercedendo por você na terra, para questões judiciais em relação ao pecado. E você tem o seu advogado existencial, o Espírito Santo de Deus, que te ajuda nas batalhas do dia a dia. Você pode dizer glória a Deus, aleluia por isso? Que dois advogados poderosos nós temos. Enfim, e a mesma coisa acontece no grego. E aí a palavra muitos, só me escapa agora a palavrinha lá, mas você pode dizer muito no sentido de uma grande parte de um todo. Ou você pode usar a expressão muitos apenas no sentido de que você está falando de que é uma coisa enorme em quantidade. Ok? E a palavrinha que aparece ali em muitos, quando é dito lá sobre a ceia, por exemplo, que esse sangue foi derramado por muitos, e aí se usa esse texto para dizer, olha, não foi por todos. E muitos que aparecem ali, inclusive o próprio Calvino vai reconhecer isso depois. Num dos seus comentários bíblicos, quando ele trata dessa passagem, ele vai dizer, não, ali significa por todos. É porque Calvino vai terminar a vida deles crendo na expiação universal, mas sendo que ele diz que ela, na hora de ser aplicada, é aplicada só sobre alguns específicos que Deus determinou. Mas ele no final vai reconhecer que essa expiação é universal. Porque esse muitos, ele vai reconhecer, não se refere a uma grande parte de um todo, mas está se referindo a todos mesmo. Deixa eu dar um exemplo prático para você. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5.
Vamos lá, a partir do verso 12. Encontrou, diga amém. Portanto, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Deixa eu pular isso aqui. Verso 15, mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um... Olha aqui agora. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um quem? Adão, morreram muitos. Ué, morreram muitos? Mas o pecado não afetou todos? Mas aqui muitos não está se referindo a uma grande quantidade de um todo. Está se referindo a todos mesmo. É que está querendo enfatizar que esses todos é muita gente. E essa mesma expressão, muitos, que aparece aqui no original grego, que vai aparecer lá quando Jesus disse que aquele sangue é derramado por muitos. Ele não está se referindo a uma grande parte de um todo, mas está se referindo a todos mesmo. E que esses todos compreende, obviamente, por compreender todos os seres humanos, muita gente. Ok? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E aqui você já percebe que se o pecado de Adão alcançou todo mundo, a graça de Deus, está dizendo aqui Paulo, tem que alcançar todo mundo também. Amém? E muitos aqui significa como, linhas acima, nesse mesmo verso 15, todos. Ok? Verso 16. E não foi assim o dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Agora, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, veja, muito se tornou todos agora. Assim também, por um só ato de justiça, que é o sacrifício de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Muitos virou todos de novo aqui. E aqui está enfatizando que a graça de Deus é sobre todos, a expiação é para todos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Olha, muitos de novo, todos virando muitos outra vez. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Então, esse é um texto que mostra para você, só um exemplo, de muitos como sinônimo de todos, ok? E é o mesmo caso que aparece ali. Então, em suma, não tem nenhum texto, exatamente nenhum texto na Bíblia que diga que Jesus morreu só por um grupo. Inclusive, o próprio Calvino, no final da vida, mudou esse entendimento e aí ele só adaptou dizendo, não, a morte sacrificial de Cristo foi em favor de todos. Mas na hora de aplicar, ele resolveu aplicar só sobre alguns que ele predeterminou. Já deu uma... Opa! Agora, na verdade, nós cremos sim, que o sacrifício de Cristo é suficiente, mas só se torna eficiente na vida de alguns. Mas não por predeterminismo. Ela é suficiente, a obra de Cristo, mas ela se torna eficiente apenas na vida daqueles que creem. Amém? Esse é o critério para se apropriar. Amém? Da obra da salvação. Então Jesus morreu por todos. Há um livro de aconselhamento pastoral, que até hoje você encontra em algumas livrarias evangélicas, onde o autor diz assim, está lá, nessa obra, que já existia desde os anos 70, 80, por aí, desde os anos 80, se não me engano, vendida nas livrarias evangélicas até hoje, de um autor reformado americano, que diz assim, em determinado momento, você não pode dizer para qualquer pessoa que você está aconselhando que Jesus morreu por ela. Porque pode ser que você esteja falando com alguém por quem Jesus não morreu. Está escrito lá, meu irmão, eu posso sair na rua agora e a primeira pessoa que eu me deparar, nunca vi nem mais magra nem mais gorda, eu posso olhar para ela e dizer com toda a convicção na minha alma, Jesus morreu por você. Porque o Senhor morreu por todos, amém? A sua expiação não foi só por nós, mas como diz o apóstolo João, por todo mundo, amém?
Aí você tem em quarto lugar, eu tenho pouquíssimos minutos ali, mas vamos para o quarto ponto. Em quarto lugar, não, quarto ponto da mecânica de salvação. A doutrina da eleição, né, e da predestinação, né? O que significa eleição? É aquilo que o nome diz. O que significa predestinação? É aquilo que o nome diz. A gente não briga com as palavras. Predestinação está na Bíblia, a palavra está na Bíblia. Nós lemos aqui Efésios capítulo 1 falando predestinação. Está ali. E está também Romanos capítulo 8. Mas vamos lá. Primeiro, o que é eleição? Para depois explicar o que é predestinação. Se bem que há alguns irmãos que misturam eleição com predestinação. Nós entendemos que eleição é uma coisa, predestinação é outra. Vamos lá. Eleição é aquilo que o nome diz. É a seleção. Eleição é seleção. É a seleção daqueles, no caso, que serão salvos. Ok? E como é que vai se dar essa eleição? No caso, para alguém ser eleito prefeito, como tivemos agora recentemente, eu preciso o voto majoritário, né? Processo de voto na urna, e o voto majoritário selecionou, elegeu fulano como prefeito. Ok? No caso, à luz do texto bíblico, nós lemos inclusive isso aqui em Efésios capítulo 1, a pessoa é selecionada se ela está em Cristo. O texto diz que nós fomos eleitos nele. Eleitos no amado, eleitos nele. Você não vai encontrar nenhum texto bíblico dizendo que nós somos eleitos para estar em Cristo. Você só vai encontrar a Bíblia dizendo que nós somos eleitos em Cristo. Ou seja, a eleição é cristocêntrica. Jesus não é meramente instrumental na salvação. Tipo, Deus antes da criação do mundo já determinou quem Ele vai salvar, e depois, só para legitimar uma escolha que Ele já fez lá antes da criação de todas as coisas, Ele envia Jesus para morrer só para legitimar uma escolha que Ele já fez. Não. Jesus não é meramente instrumental na salvação. Ele é central, é Ele que é o estar nele quem define a salvação. Amém? Você não é eleito para estar em Cristo, você é eleito em Cristo. E o que eu preciso fazer para estar em Cristo? Fé e arrependimento. Arrependimento e fé. Amém? É isso. Agora, lembrando também que o termo eleição na Bíblia, né, ou o termo eleitos, melhor dizendo, na Bíblia, se refere àqueles que Deus sabe que aqueles que vão se arrepender, crer, e Deus sabe que vão permanecer até o final. E só Deus sabe quem são essas pessoas. Por isso que Pedro vai dizer, na sua primeira epístola, no capítulo 1, eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus sabe quem são esses que vão permanecer até o fim. Amém? Então, isso é eleição. O que é eleição, resumindo, é a seleção daqueles que serão salvos. Da massa de perdidos, alguns Deus vai selecionar a salvação. Mas qual o critério? O critério é estar em Cristo. E para estar em Cristo, o que é que eu preciso? Fé e arrependimento. E se eu permanecer até o fim, então eu estou no grupo dos selecionados, dos eleitos. Ok? Isso é eleição. E o que é predestinação? É aquilo que o próprio nome diz. O que é predestinação? Predestinação é destinar de antemão. Predestinação na Bíblia diz respeito a Deus determinar de antemão quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Não. As expressões aparecem apenas em Romanos capítulo 8 e em Efésios capítulo 1 relacionadas à salvação. Aliás, nunca aparecem relacionadas à perdição, mas relacionadas apenas à salvação. Em termos soteriológicos, relacionadas apenas à salvação. E aparecem só ali em Romanos 8 e em Efésios 1, no que tange a soteriologia. E o que é que esse texto diz? Esses dois textos dizem que predestinação é Deus destinando de antemão quem vai para o céu e para o inferno? Não. Ou quem vai para o céu? Não. Predestinação diz respeito ao propósito de Deus para aqueles que serão salvos. Ou seja, é Deus definindo de antemão o que Ele vai fazer com aqueles
que serão salvos, que serão eleitos. Predestinados para serem feitos conforme a imagem de Cristo. Romanos 8. Efésios 1. Predestinados para se tornarem filhos por adoção através de Cristo e herdarem com Ele todas as coisas. Ou seja, Deus determinou de antemão que aqueles que aceitarem a Cristo e forem fiéis até o fim, os eleitos, serão o quê? Feitos conforme a imagem de Cristo. Se tornando filhos por adoção através de Cristo, feitos à imagem de Cristo e, portanto, herdando com Ele todas as coisas. Amém? Então, predestinação diz respeito ao propósito de Deus para aqueles que serão salvos, e não Deus determinando quem vai ser salvo. Se você entendeu, diga amém. Você lê os textos de predestinação agora, prestando atenção, você vai perceber que eles falam disso. Eles falam tão somente disso. O destino já determinado de antemão para aqueles que serão salvos. E não Deus determinando quem vai ser salvo. Ok? Podemos falar muitas outras coisas sobre isso, mas o tempo não permite. Finalmente, já agora extrapolei o meu tempo. Eu quero apenas só, praticamente, mencionar mesmo o último ponto, que é a questão da perseverança, né? A perseverança dos santos, como é dito no calvinismo, e que nós chamamos de segurança em Cristo. Ou seja, nós cremos que é possível perder a salvação. Mas veja, nós não estamos dizendo com isso que a salvação pode ser perdida facilmente. E tem irmãos que creem que a salvação pode ser perdida assim, facilmente. É como se fosse um fio que você tem que ter muito cuidado, daqui a pouco ele parte e já era. Tem irmãos que pensam que de manhã ele se irritou com alguma coisa e falou que não devia, ali pecou, né? Então ele já está fora da salvação. E aí ele, 1 minuto, 2 minutos depois ele pede perdão, já está de volta na salvação. Aí à tarde também acontece outra coisa, ele acaba falhando, ele pede perdão a Deus ali 1 minuto, 2 minutos depois, aí voltou à salvação. E, enfim, isso acontece umas 2 ou 3 vezes durante o dia. Quer dizer que durante o dia você entrou na salvação, perdeu a salvação, entrou na salvação de novo, perdeu a salvação de novo, entrou na salvação e perdeu a salvação de novo. Você entrou e saiu da salvação 3, 4 vezes durante o dia, 2 vezes no dia. É assim, entra e sai, entra e sai, entra e sai. 1 minuto salvo, 2 minutos depois não estou mais salvo, 1 minuto depois voltei à salvação. É assim que funciona? Não, não é assim. Quando você peca, o Espírito Santo de Deus não te abandona. Aliás, logo depois você já pede perdão a Deus. Por quê? Quem é que te convence do pecado, da justiça e do juízo? Não é o Espírito Santo de Deus? Ele está ali com você. Se ele te abandonasse, aí você ficaria lá impenitente. Mas ele não te abandona, ele está ali. Agora ele pode te abandonar se o quê? Você, em vez de se arrepender, você resistir aos apelos do Espírito Santo para você se arrepender, aí você se torna impenitente, aí o Espírito Santo te abandona. Aí é quando você já racionalizou o pecado, resistiu, e aí, meu irmão, aí você está perdido, né? Perdido mesmo. Mas enfim, você pode perder a salvação se você deixar de crer, não tiver mais fé. Tem gente que simplesmente não crê mais, é mais fé. Se você for impenitente, aí você perde a salvação. Se você racionaliza o pecado, o que é racionalizar o pecado? Você errou, em vez de se arrepender, você racionaliza, justifica e continua naquela vida e vai se aprofundando no erro, né? Isso é racionalizar o pecado. Então, são coisas diferentes. Mas aquele pecado que a gente chama usual, do dia a dia, que é aquela coisa de um momento que veio ali, você errou, falhou. Se Jesus vir segundos antes de você orar ali, pedir arrependimento, você não vai para o inferno, irmão. Amém? Amém? Agora, se você é alguém que está brincando de ser crente, impenitente, você está levando a coisa com a barriga, quer dizer, você não está levando a sério a vida cristã, aí, meu irmão, é diferente de uma pessoa que está procurando viver uma vida de santidade e tem os seus momentos de falha, de erro, e isso é diferente. Se Jesus vir no momento de erro ali da pessoa, porque segundos ele não teve a mais para se arrepender, não é que ele não vai, ele vai, mas aquela pessoa que está brincando de ser crente, que em vez de se arrepender, se já continua no pecado, aquela coisa toda, aí esse não.
Aí, quando Jesus vir, ele fica. Pode ser que ele se arrependa aí na grande tribulação. Aí o pastor Elias Soares já vai estar aqui outro dia para falar sobre isso, sobre escatologia, grande tribulação. Se ele tiver aí na grande tribulação, pode ser que ele se arrependa ainda e seja salvo, mas aí durante perseguição na época do anticristo. Mas enfim, então nós não cremos que a salvação se perde facilmente, mas nós cremos que é possível perder sim. A Bíblia fala de apostasia, inclusive de apostasia sem volta. Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10 fala de uma pessoa que simplesmente, de forma consciente, ela simplesmente renegou tudo. Não estou falando daquela crente que é desviado, que sabe que está errado, que crê em Deus e está ali na frente, ele quer voltar, mas precisa se evangelizar para trazer. Ele sabe que está errado, ele quer voltar, mas está ali, e você vai, evangeliza e traz. Eu estou falando daquela pessoa que realmente apostatou mesmo. É o que fala Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10. Ela é um estado ali que não tem volta mais, ou seja, tem situações onde a pessoa não volta mais. Inclusive o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado que, para começar, só pode ser cometido por alguém que conhecia a verdade, de maneira que o ímpio que blasfema contra o Espírito Santo não incide nesse pecado sem perdão, porque ele sequer conhecia Deus. Agora, é um pecado cometido por alguém que conhecia a verdade e que conscientemente comete esse pecado, né? Isso é apostasia. Isso é apostasia, como está dizendo aqui o pastor Emanuel. Isso é uma apostasia. Pessoa consciente, sabendo que é a verdade, ele vai e blasfema contra o Espírito Santo. Isso é apostasia, né? E aí, esse pecado, como disse Jesus, não tem perdão. Porque a pessoa que chegar a um nível desse, irmão, é porque chegou a um nível que, como diz lá Hebreus capítulo 6 e capítulo 10, não tem mais volta ali. Não é diferente daquela pessoa que falhou e na fraqueza, e se afastou da igreja, às vezes está até envergonhado ali, e você vai lá e vai atrás dele, evangeliza, e ele fica preso ali nos pecados, mas ele quer se libertar, ele sabe o que é a verdade, ele conhece o evangelho, e você vai e evangeliza e traz ele de volta. O desviado, como a gente chama. Isso aí é uma coisa. Agora o cara que apostatou, aí é diferente, né? Então a gente sabe que se a pessoa apostatou, se a pessoa não crê mais, se a pessoa caiu no pecado e permaneceu no pecado, então a gente sabe que aí essa pessoa, se Jesus vir ou se ela morrer, aí não se salva, né? Agora, mesmo que pecou, se arrependeu e voltou, tem salvação, amém? Enquanto está vivo tem jeito, amém? A não ser que tenha apostatado, enquanto está vivo tem jeito. Então a gente crê que é possível se perder. A gente não crê que é facilmente, mas também não crê que uma vez salvo, salvo para sempre. Aí não importa o que eu faço, eu já estou salvo, está predestinado. Não é assim. Não é assim. Perde a salvação, sim. É possível perder. Amém, irmãos? Já extrapolei o tempo que me foi dado. Eu espero que os irmãos tenham entendido. A gente falou aqui em linhas gerais, tanto a definição sobre o que é arminianismo, como também sobre os principais pontos da mecânica da salvação. E mais os irmãos podem encontrar na minha obra. Inclusive, eu peço perdão aos irmãos porque eu acabei não trazendo exemplares dela hoje, que é o Arminianismo Mecânica da Salvação. Mas os irmãos podem adquirir via CPAD na Amazon, na própria CPAD, cpad.com.br. Tem versão digital, tem versão física, você recebe na sua casa. Na livraria da CPAD, lá ao lado da igreja ali do Belenzinho, da sede do Belenzinho. Os irmãos podem encontrar a obra nas principais livrarias evangélicas. Com certeza será bênção para a vida dos irmãos. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos mais e mais. E quando estiverem de joelhos, se lembre desse servo de Deus, pastor Silas Daniel, porque ele carece de vossas orações. A paz, meus irmãos.